Saiba como agir em caso de cobrança indevida, vazamento de dados ou propaganda enganosa. Você sabe como cuidar de tudo isso? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tá No Ar Campinas o advogado especialista em direito do consumidor, Giovanni Leonardo Barioni. Barioni, né? Seja bem-vindo, doutor, ao Tá No Ar Campinas. Bom dia. Bom dia ao telespectador que está acompanhando a gente, tanto pela internet quanto também pela televisão. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você, consumidor, que está ali todo dia consumindo alguma coisa. O direito do consumidor, ele está presente quando a gente compra um pão na padaria, está presente quando a gente compra alguma coisa online, está presente na conta de água, na conta de luz. Então todos nós somos consumidores e justamente por isso é importante para o brasileiro saber não só os seus direitos, mas saber identificar os seus direitos e saber o que fazer quando esses direitos são violados. Com certeza, doutor. E também nós estamos aqui para falar para você o seguinte, né? A grande questão, doutor, é a seguinte: muitos vazamentos de dados nos últimos tempos, muitas pessoas preocupadas. O que se caracteriza esses vazamentos de dados? Por que esses vazamentos de dados de muitas pessoas aí na internet, doutor? Então, infelizmente, nos últimos anos a gente teve um aumento muito grande nesses vazamentos de dados, nos últimos 10 anos, né? Justamente por conta do crescimento gigantesco das mídias sociais, dos marketplaces, que são as lojas virtuais, até de bancos digitais mesmo. E são empresas que têm ali os dados do consumidor. Eles têm o nome do consumidor, têm o endereço do consumidor, pode ter o e-mail, CPF e também dados bancários. Afinal, o consumidor várias vezes faz uma compra nesses espaços virtuais e aí os dados bancários ficam ali salvos, né? E essas empresas têm o dever de zelar por esses dados. Tem ali a proteção do próprio Código de Defesa do Consumidor e da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E, infelizmente, de vez em quando, pode ter algum tipo de vazamento, seja por uma falha interna da empresa, seja por um ataque hacker. E quando esse vazamento ocorre, o consumidor ele tem, sim, o direito de ser indenizado por parte dessa empresa. Tá certo. E o que esses vazamentos de dados, né, doutor? Vários vazamentos podem prejudicar os consumidores, clientes? De que maneira pode prejudicar esses vazamentos? Como essas empresas elas podem ter ali acesso a dados bancários, a cartão de crédito, golpistas podem estar tendo posse desses dados para aplicar golpes, para fazer compras no nome dessa pessoa, para eventualmente criar contas dessa pessoa em sites maliciosos, para rastrear o endereço dela. São informações extremamente sensíveis e que, na mão de pessoas com más intenções, podem sim ser bem prejudiciais para o consumidor. Com certeza, muito prejudicial. Então você que está em casa assistindo aqui o Tá No Ar Campinas nesse momento, teve ali os dados vazados na internet. O doutor Giovanni está aqui com a gente para explicar para você o que faz, doutor, quando tem os dados vazados. O que pode ser feito? O consumidor precisa verificar se ele teve os dados vazados. Existem sites específicos em que ele pode realizar essa consulta. E se ele verificar que tiveram dados que efetivamente vazaram, é importante que o consumidor entre em contato com um advogado especialista para verificar a possibilidade de entrar com uma ação individual ou para verificar a existência de uma ação coletiva e assim dar andamento no seu caso e buscar a respectiva indenização. Agora é o seguinte, doutor, muitas pessoas, né, acabam, como o senhor próprio disse, os vazamentos de dados, golpistas se aproveitam desses vazamentos, né? E esses golpistas acabam ali assinando, de repente, fazendo cartões de crédito, assinando outras coisas indevidas, fazendo compras, como o senhor disse. O que o consumidor pode fazer em caso de cobrança indevida? O que pode ser feito em relação a isso? O consumidor, no caso de cobrança indevida, sempre tem que estar atento às informações que foram passadas nos sites para verificar se os valores que ele está pagando são corretos. A cobrança indevida, ela genuinamente, ela é ocasionada nas ocasiões em que o fornecedor de um produto ou serviço, ele cobra do consumidor um valor que não deveria ser pago, cobra em duplicidade ou cobra a mais. Um exemplo que a gente tem, muito clássico aqui das cobranças indevidas, é um exemplo ilustrativo, é de uma fatura de internet. O consumidor contrata uma empresa que fornece uma internet por cabeamento e aí essa fatura é contratada no valor de R$100. E, de repente, essa empresa reajusta, sem aviso prévio, sem previsão contratual, o valor para R$200. E o consumidor, na correria do dia a dia dele, acaba não verificando esse aumento no preço e faz os pagamentos normalmente. Quando ele verifica esse aumento do preço e ele vê que ele já pagou um valor que não deveria ter pago, ele pode estar entrando com uma ação na justiça para justamente reaver esses valores e reaver esses valores em dobro.
Então, se ele pagou R$100 a mais de forma indevida, ele pode entrar com uma ação pedindo R$200. E isso multiplicado pela quantidade de meses que ele efetivamente realizou esse pagamento. Então, é muito importante para o consumidor ficar atento a isso e não perder essa chance, porque, querendo ou não, R$100 ali no finalzinho sempre faz uma diferença e essa ação pode sim estar ajudando o consumidor e evitando práticas lesivas por parte das empresas. Com certeza, e ajuda muito, né, doutor? Muito mesmo. Olha, você que está acompanhando Tá no Ar Campinas, coloca o WhatsApp, Lucas, por gentileza. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo 19. O doutor está aqui com a gente ao vivo no estúdio Tá no Ar Campinas. 19 3449 4618. 19 3449 4618. Doutor Giovanni está aqui para esclarecer todas as dúvidas. Doutor, uma dúvida que todo mundo, né, tem, muitas pessoas acabam tendo essas dúvidas, é em relação às propagandas enganosas. Antes da gente chegar, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é, de fato, uma propaganda enganosa. Bom, a propaganda enganosa, ela é a informação que um prestador de serviço ou vendedor de produto passa que altera a condição do produto que ele efetivamente está vendendo. E isso ele faz na intenção de trazer o consumidor para ele, de fazer com que o consumidor adquira aquele produto. Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia. Existem ali diversas propagandas, nas redes sociais mesmo, de remédios muitas vezes milagrosos, que prometem um emagrecimento de 30 quilos em uma semana. São coisas que a gente realmente não tem um embasamento científico. O consumidor compra aquele produto acreditando que ele vai ter aquele resultado, mas aquele resultado na prática é impossível. Então a empresa ela induz o consumidor a erro, faz ele comprar aquele produto para ele, na verdade, não ter aquele resultado esperado. E na hora que esse consumidor acaba comprando, né, esses remédios milagrosos, como o senhor disse, existe alguma fórmula, alguma forma da pessoa acabar fazendo alguma ação nessas empresas? Existe alguma forma disso? O consumidor pode estar abrindo uma reclamação contra a empresa, justamente, tem ali o PROCON, ele pode estar também informando, abrindo processo na justiça, caso o consumidor tenha algum tipo de prejuízo em decorrência dessa conduta. E, basicamente, se tiver qualquer tipo de dúvida em relação à existência de uma propaganda enganosa ou não, o consumidor pode estar consultando um advogado para verificar as possibilidades. Com certeza. E também, doutor, outra pergunta que acaba chegando para a gente, muitas dúvidas, né, que vão chegando. De repente, cheguei ali em uma loja de roupas. E tem ali uma roupa que está na promoção. Um exemplo, está na promoção ali por R$20. E na peça está ali por R$40. O que vale nesse momento, doutor? O que está na peça ou o que está ali na promoção? O que está valendo é o preço que está descrito na peça. Se na peça estiver falando que ela custa R$20, o consumidor tem o direito de levar esse produto por R$20. Existe um entendimento que caminha no sentido de que erros muito grotescos não podem ser aplicados. Então, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo que a gente teve aqui, a roupa custa R$40, mas na etiqueta colocaram que custa R$1. Alguém da loja errou e acontece. Aí o consumidor vê aquilo ali e fala, poxa, vou comprar essa roupa por R$1, me dei bem. Mas é óbvio que aquilo foi um erro, aquela roupa não custa R$1. E aí, nesses casos, existe o entendimento de que a compra não pode ser realizada pelo valor de R$1 porque se trata de um erro. E existem também diversos erros em supermercados, né, doutor? Muitos supermercados também acabam errando, de repente, o preço da carne, o preço ali que sai na etiqueta, acaba errando. Então, essa é a mesma dica para o consumidor, né? Exatamente. Inclusive, para o consumidor que frequenta aí mercados, é importante sempre estar atento aos preços que realmente aparecem ali no computador do caixa, para verificar se estão condizentes com os preços que estavam na prateleira. Então, se você comprou ali uma carne por R$15 e aí passou no caixa e no caixa apareceu R$20, você pode estar falando para o atendente, para o gerente da loja, mostrando a situação, mostrando que na etiqueta do produto, na prateleira, estava com outro preço e aí você vai levar o produto pelo preço que estava ali exposto. Tá certo. Nós temos participação, minha produção, é isso? Coloca na tela, por gentileza, então, participação do telespectador. Bom dia, Tá no Ar Campinas. Quando recebemos cobranças de contas já pagas e comprovadas, qual o procedimento a ser tomado pelo consumidor? É o Davi de Campinas, doutor. Bom, Davi, a sua pergunta é muito boa. É uma cobrança indevida essa questão. Então, se você recebeu uma cobrança que já foi paga, o melhor caminho que você tem é justamente abrir uma denúncia no PROCON contra essa empresa e, para reaver esses valores, você pode tentar conversar com a própria empresa, resolver essa questão de forma amigável e, se não tiver sucesso com isso,
contratar um advogado da sua confiança, um advogado especialista no tema, para que ele resolva essa questão. O advogado ele vai poder conversar com a empresa de forma extrajudicial, tentar resolver sem um processo, ou ajuizar uma ação cobrando esses valores. O caso de cobrança indevida, eu relembro aqui, que é devido ao pagamento em dobro. Então, se você pagou um valor indevidamente, e esse valor é de R$500, supondo aqui, você ajuiza uma ação e pede uma indenização ali de R$1.000, porque é o dobro. Isso sem se falar na possibilidade da gente também pedir um dano moral. Pode ser que o consumidor tenha tido um prejuízo maior por conta dessa conduta e aí seja devido também o dano moral. Mas isso vai depender do caso a caso. Tá certo. Para a gente finalizar, doutor, aquelas dicas para o consumidor que está em casa assistindo a gente nesse momento, aqui no Tá No Ar Campinas, 11 horas 13 minutos, aquelas dicas importantes, fundamentais para o consumidor não cair em nenhum tipo de cilada. Queria que o senhor deixasse esse recado. Perfeito. Infelizmente, hoje em dia a gente sabe que a quantidade de golpes é gigantesca, golpistas estão cada vez mais criativos, os golpes estão cada vez mais diversos. Então, a dica para o consumidor é sempre se atentar a onde que ele coloca os dados pessoais dele. Existem sites que são fraudulentos, sites que o consumidor pode colocar as informações dele, e esse site foi criado justamente para isso, para fins escusos de enviar esses dados para golpistas, para aplicar golpes. Então o consumidor tem que ter muita atenção nessa questão. Uma outra dica para o consumidor, verificar para quem que ele está realizando o pagamento. Então, às vezes, você faz um pagamento de uma grande loja de atacado e você vê ali que é um CPF. A pessoa que vai receber é um CPF, não é um CNPJ. E é muito raro, óbvio que existem exceções, mas é muito raro a gente fazer um pagamento para uma empresa grande no nome de uma pessoa física, em um CPF. Então, normalmente é para ser um CNPJ, e isso é importante o consumidor estar verificando na chave Pix da empresa também. Outra coisa, para evitar essa questão do vazamento de dados, é a mudança de senhas. Recomenda-se aí que o consumidor tenha senhas diferentes, porque se vazar os dados em determinado site, o consumidor vai ter uma senha ali, mas os outros sites daquele consumidor, que ele tem acesso, a senha vai ser outra. Isso garante um pouco mais de segurança também. Com certeza, dicas valiosas. Como que as pessoas podem encontrar o Dr. Giovanni nas redes sociais? Instagram, giovanni.barioni_adv e pelo WhatsApp aqui do escritório, que a gente pode estar passando também na legenda. Com certeza, e toda quarta-feira aqui no Tá No Ar Campinas, correto? Toda quarta-feira aqui no Tá No Ar Campinas, trazendo informações do direito do consumidor. Doutor, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá certo? Tchau, tchau. Obrigado.